Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Amém. Estudo Bíblico. 1 Coríntios 7 verso 6. Nova Bíblia Viva. Introdução. 1 Coríntios 7 lida com questões complexas sobre casamento, celibato e divórcio dentro da comunidade cristã de Corinto. O apóstolo Paulo responde às perguntas que lhe foram feitas sobre esses temas, buscando orientar os crentes a viverem de maneira que honre a Deus em suas escolhas relacionais. O versículo 6, não estou dizendo que vocês precisam se casar. É certo que poderão, se assim o quiserem, mas isto não é um mandamento. É crucial porque estabelece um princípio importante. O casamento não é uma obrigação para todos os cristãos. Paulo reconhece a liberdade individual dentro dos limites da fé, distinguindo entre suas recomendações pessoais e os mandamentos diretos do Senhor. Contexto histórico. A igreja em Corinto enfrentava diversos desafios, incluindo a influência da cultura greco-romana, que valorizava tanto o ascetismo quanto a licenciosidade sexual. Havia também uma expectativa cultural de casamento, especialmente para as mulheres. Paulo, escrevendo em um tempo de grandes perigos, 7:26, possivelmente referindo-se a perseguições ou dificuldades sociais, reconhece que o casamento pode trazer outros problemas, 7:28. Ele não está denegrindo o casamento, mas sim reconhecendo as complexidades da vida em um mundo caído. A preocupação de Paulo é que os crentes se dediquem totalmente ao serviço de Deus, e ele percebe que o casamento, com suas responsabilidades e preocupações, pode distrair dessa dedicação total. 7 versos 32 ao 35. A ênfase na liberdade individual, 7 versos 21 ao 24, e na permanência na condição em que foram chamados, 7:20, também molda o contexto. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, 1 Coríntios 7:6 enfatiza a graça e a liberdade cristã. Deus, em sua trindade, concede a cada indivíduo dons e chamados únicos. Paulo reconhece que nem todos são chamados ao casamento, e que o celibato pode ser uma vocação válida e honrosa. Este versículo não contradiz a importância bíblica do casamento, mas sim o coloca em perspectiva. O casamento é uma bênção e um caminho para muitos, mas não é um pré-requisito para a salvação ou para uma vida de serviço a Deus. A decisão de casar ou permanecer solteiro deve ser tomada com oração e discernimento, buscando a vontade de Deus e considerando os dons e as circunstâncias individuais. Para o crente contemporâneo, este versículo oferece liberdade para buscar a vontade de Deus em suas vidas relacionais, sem sentir-se pressionado por expectativas culturais ou religiosas. A escolha de casar ou não deve ser motivada pelo desejo de glorificar a Deus e servi-lo da melhor maneira possível, seja no contexto do casamento ou do celibato. Veja as referências. Mateus 19 verso 12. Pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que aceite. Este versículo, dito por Jesus, reconhece que alguns são chamados a uma vida de celibato por causa do reino de Deus. Ele complementa 1 Coríntios 7:6 ao validar o celibato como uma escolha consciente e valiosa para aqueles que são chamados a ele. Gálatas 5 verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Este versículo ressalta que a liberdade cristã não é uma licença para fazer o que queremos, mas sim uma oportunidade para servir a Deus e aos outros com amor. Em relação a 1 Coríntios 7:6, isso significa que a liberdade de escolher o casamento ou o celibato deve ser exercida com responsabilidade e com o objetivo de glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo.